Existe uma polêmica na internet que eu li que tu saiu da igreja por causa de um problema com um helicóptero. Tu comprou um helicóptero, não sei o que do helicóptero, e aí deu um racha na igreja por causa do helicóptero. Podia explicar pra nós? Se você não fizer mais isso, o Senhor te leva. Eu falei, amor, se for pra me levar, que ele me leve essa semana. Mas eu tô decidido. Eu quero falar sobre a tua saída da Lagoinha, né? Que é uma igreja referência no Brasil, e tu era junto com o fundador, eu acho, né? O líder, um dos líderes mais importantes, e do mais absoluto nada, teve um rompimento aí, eu não sei por que cargas d'água, eu vou te dizer que realmente eu não sei, tô realmente trazendo aqui a pesquisa que a gente fez, e eu queria ouvir de ti, por que tu saiu da igreja Lagoinha, que era, eu acho que a tua casa praticamente, né? Sim. E teve esse rompimento até tu criar a tua própria congregação? Pode ser. Ferre, agosto do ano passado, a gente teve uma reunião e eu fui aconselhado a focar mais no ministério evangelístico. A gente construiu em 3 anos e meio o campus mais relevante atualmente da denominação. Isso é inquestionável. Batizamos milhares de pessoas, talvez mais de 15 mil delas, batizadas em 3 anos. Eu lembro que quando eu assumi, a gente veio para passar 15 dias aqui, fazer algumas cruzadas de milagres. Tinha acabado de receber o Green Card em fevereiro, a gente veio e tivemos a direção de ficar. Então, o campus que a gente assume é muito diferente do campus que a gente entrega. A gente assumiu um campus, tinham pessoas incríveis, uma igreja saudável, mas ainda em construção, né? Eram 1.000 metros quadrados ali, talvez 500 ou 600 membros. A gente veio se tornar um campus de 115 mil metros quadrados em 3 anos e muitas pessoas começando a sua jornada de fé, conversão, salvação, batismo, cura, milagres. Então o que a gente viveu, cara, foi extraordinário e eu nunca vou esquecer do que a gente viveu, em especial Alphaville. A gente plantou a igreja de Miami, The Field, participamos alguns anos atrás do Ministério da Lagoinha no Rio de Janeiro. Então a nossa história eu acho que a maior parte dela é incrível, assim. Apresentei meus filhos na igreja, fui consagrado a pastor na igreja, então não tenho o que falar em relação a isso. Em agosto é dada essa direção, e aí começa algumas discordâncias, vamos dizer assim, de visão de futuro nos bastidores. Não acho que vale a pena entrar nesse mérito, a não ser que em algum momento fosse muito necessário, mas eu acho que não edifica, vai deixar dúvidas, pontas soltas. Eu acho que a discussão disso não acrescenta a ninguém. Mas para resumir muito, quando chega em novembro, talvez, do mesmo ano, eu e minha esposa, a gente tem um entendimento que nosso tempo acabou, não era tempo de permanecer. A única certeza que eu tinha é que eu nunca mais abriria uma igreja na vida. Isso para mim estava muito claro, assim. Eu lembro de uma conversa que a gente teve, para quem não acredita no profético, talvez isso aqui vai ser loucura, mas tá eu e minha esposa no quarto e eu falo para ela, amor, eu nunca mais na minha vida abro uma igreja. Eu nunca mais na minha vida planto uma igreja. Eu só quero servir as igrejas que já existem. A gente tem que procurar um pastor aqui próximo. Pensei na época, na ocasião, um pastor que tem em Campinas, que ama a vida dele, é um cara muito sábio, caráter irrepreensível. Falei, eu acho que a gente tem que caminhar com ele, ser pastoreado e a gente pregar. Vamos continuar, eu vou continuar escrevendo livros, eu vou continuar, enfim. E aí eu lembro dela falar assim, amor, você foi chamado para isso, se você não fizer mais isso, o Senhor te leva. Eu falei, amor, se for para me levar, que ele me leve essa semana. Mas eu tô decidido, eu nunca mais planto uma igreja na minha vida. E aí dá alguns dias, Ferre, a gente recebe uma ligação de uma profeta da República Dominicana. E ela fala, André, eu vi você e a sua esposa no quarto e o Senhor me mostrou vocês conversando. E a sua fala era, nunca mais planto uma igreja na minha vida. E vocês discutiam sobre onde congregar. Mas assim diz o Senhor. E, cara, para resumir muito, a gente se derramou ali talvez uns 15 ou 20 minutos de ligação. E depois daquela ligação eu me senti liberado para pensar sobre. Porque a transição, cara, é algo tão louco que você se sente até culpado, julgado de pensar em construir algo que faz parte do teu chamado desde que você se entende por crente. Então eu vou dar um exemplo, tá? É como se você saísse de um business de comunicação ou de algum projeto. Em algum momento você se sentisse culpado de estar sonhando e fazer de novo algo como esse podcast ou como tudo que você está construindo aqui. É muito difícil você desassociar alguém que tem uma
genética, vamos dizer assim, de criação. Cara, eu fui chamado por Deus para criar. Deus se expressa através de mim de forma criativa. Eu amo criar. As pessoas até brincam que aonde eu chego, começa uma reforma, começa uma construção, mas eu acredito de verdade que a ideia de você criar um espaço que não existe, criar um projeto que não existe, criar um ministério que não existe, isso faz com que as coisas se tornem melhor depois que você chegou. Então, eu não sei como era essa sala antes de vocês chegarem, mas eu tenho plena convicção de que está melhor do que estava antes de vocês entrarem aqui. E eu acredito que a gente é chamado para isso. Cara, e aí a gente começa. Eu tenho um rancho e tenho um celeiro de madeira que tem 100 metros quadrados, que a gente fez para ser o nosso espaço social. A gente passou o Natal lá, a gente, enfim, o aniversário dos nossos filhos são todos lá. E a gente fala, irmão, a gente não tem uma direção para onde ir, a gente só sabe onde não ficar. Assim como Deus fez com Abraão. Abraão, ele não fala para onde ele vai, mas ele fala onde ele precisa sair. Ele fala, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E eu acredito que em vários momentos Deus faz isso. A transição de Deus nem sempre aponta um caminho claro, mas começa por uma ideia de onde não permanecer. E a gente começa a se reunir nesse celeiro de madeira, 80 amigos, 100, 120, 150. E aí a gente dá, então, em fevereiro desse ano, esse passo e abre o nosso ministério em São Paulo. André, deixa eu te perguntar sobre as polêmicas da internet aqui. Existe uma polêmica na internet que eu li que tu saiu da igreja por causa de um problema com um helicóptero. Tu comprou um helicóptero, não sei o que do helicóptero, e aí deu um racha na igreja por causa do helicóptero. Podia explicar para nós a polêmica do helicóptero? Claro. Cara, o helicóptero foi comprado pela igreja, para a igreja, em nome da igreja, pago com dinheiro da igreja. Primeiro ponto, assim, se tivesse algo escuso ou estranho, eu teria comprado o helicóptero para a igreja, talvez no meu nome, eu teria comprado para mim, usando o dinheiro da igreja. A gente comprou um helicóptero em 4 cotas, esse helicóptero está voando, inclusive. Os cotistas, alguns têm até uma certa relevância, ele está funcionando normalmente. Quando a gente comprou, eu comprei de alguém que eu conheci no sul do Brasil, que é um cara incrível, inclusive, seu Irã, empresário gigante, dono de hospitais. E a ideia na época era começar a Lagoinha em São Paulo. Então, a minha visão era, eu vou pregar em Alfa, a gente vai para São Paulo, volto para Alfa. Eu tinha acabado de receber a regional. Então, como líder regional, tinham mais de 40 igrejas debaixo da minha liderança. 40 Lagoinhas. 40 Lagoinhas. E aí, quantas são? Acho que 600 e pouca, talvez. Eu não 600. Sei como é que tá o número hoje. São 600 templos. Isso. Em vários países, né? Eu não sei como é que tá o número hoje, porque eu não sei se cresceu. Isso em quanto tempo? Cara, são mais de 60 anos, né? A denominação. 60 anos. Esse crescimento exponencial, ele é mais recente, mas a denominação em si, ela é bem histórica, assim. E ela já foi, como é que eu posso dizer? Pioneira em vários movimentos de avivamento na nação. A história da Lagoinha, vou dizer, Pastor Márcio, Diante do Trono, Ana Paula Valadão, o André como cantor teve uma influência muito grande em relação a isso. Depois a expansão para a Lagoinha no Rio. Você tem vários movimentos da Lagoinha que foram marcos na igreja evangélica, e isso é inquestionável. Então, assim, quando a gente compra uma das cotas, parcelado em várias vezes. A igreja. A igreja. E aí tem um problema numa peça que se chama governador. A gente liga para o antigo dono e fala, seu Irã, tem um problema com uma peça aqui. E ele falou, não me responsabilizo, eu entreguei em funcionamento. Na verdade, no voo de teste, quando chegou em São Paulo, já acusou essa peça. Ele falou, deve ter sido o piloto, deve ter sido alguém que fez o teste, mas estão dizendo aqui que normalmente esse tipo de defeito ele acontece com o tempo, não é no primeiro uso indevido. Não me responsabilizo. E aí a gente vai falar com a empresa que fez a vistoria de pré-compra, que é muito comum na aviação, você tem uma vistoria de pré-compra e todos os itens eles são avaliados. E eles falam, não identificamos na época da vistoria, a gente também não se responsabiliza. E aí os cotistas falaram, cara, vamos forçar então uma resolução, vamos segurar o pagamento desse mês e vamos marcar para a gente se reunir. E assim foi feito. Ela foi paga inteiramente até o mês de junho, se eu não me engano. Acho que suspende o pagamento julho e agosto, ou junho e julho. É feita a notificação extrajudicial e, para resumir tudo, e a gente não perder muito tempo com isso, foi feita a quitação em juízo, foi 100% paga, liberada na ANAC para voo, está em pleno funcionamento, não está comigo, não foi comprado no meu nome. E agora, o que a igreja fez depois que eu saí... Por que tu foi envolvido nessa polêmica, então?
Fé, desde fevereiro do ano passado, não quero entrar muito nesse contexto, porque... Eu acho bom explicar, porque eu tô Não, ouvindo, sim. vai ouvir. Então, eu vou falar de forma superficial, porque eu não quero entrar num campo de batalha, de querer provar que eu tô certo. O próprio tempo já tá se encarregando disso, muita coisa tá vindo à tona e vai trazer cada vez mais clareza. Mas para resumir, cara, tem muita narrativa que desde fevereiro do ano anterior começou a ser construída para criar um personagem, uma persona que é muito diferente de quem eu sou. Então, assim, a minha origem é simples, eu vim do absoluto zero, ministerialmente falando ainda mais. Eu sou o cara que sempre esteve em todos os mutirões, reformas, construções. Eu sou o cara que, plantou mais de 5 igrejas e nunca ficou com nenhuma delas. Sempre me submeti à minha liderança, sempre amei a obra de Deus. E vivi nos últimos 3 anos um crescimento explosivo num lugar que é uma bolha em relação ao Brasil. A Alphaville é muito diferente. Então a gente tinha, assim, pessoas que às vezes iam congregar, chegavam de helicóptero. A gente tinha pessoas que vinham de jatinho particular, pousavam lá no Catarina para congregar e assistir um culto. A gente tocou pessoas de todas as classes. Então, Carapicuíba, Osasco, comunidades, Campinas, pessoas que vêm de Curitiba, Rio de Janeiro. Então, assim, o que Deus fez nesses últimos 3 anos foi algo muito exponencial. E talvez isso tenha gerado incômodo em alguém ou em algum sistema. E eu acredito que todas as vezes que algo exponencial se apresenta, um sistema já estabelecido se incomoda. Isso acontece em qualquer meio. Isso acontece na indústria farmacêutica, isso acontece na política, isso acontece no sistema religioso. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, os religiosos se reúnem e começam a tramar a morte dele. Então olha que louco. De um lado você tem um povo feliz com a ressurreição de Lázaro, impactado com o que está acontecendo. Você tem os testemunhos se alastrando. Do outro lado você tem homens que governavam, que se reúnem e começam a dizer entre si, esse cara está indo longe demais. Se a gente não parar, ele vai fazer uma revolução. Esse cara acabou de ressuscitar alguém. E eles tramam a morte de Jesus. Por que Jesus é crucificado? Jesus não é crucificado porque ele é um cara legal. Tim Keller é um pastor americano, ele diz, você não crucifica caras legais, você crucifica ameaças. Então, eu lembro que quando a gente alugou o estádio do Allianz, fez um evento incrível, pela primeira vez na história, né, do Brasil, um evento de 6 horas ininterruptas, não só transmitido em TV aberta, mas ele 100% gerado por uma igreja. Cara, o que a gente viveu foi um marco. E eu lembro de muita resistência de líderes exponenciais na nação, questionando, se levantando contra. Então, para resumir, cara, a tua pergunta, eu gosto de criar um pouco de contexto e depois eu vou pro resumo. Desde fevereiro daquele ano, muitas matérias começaram a sair e depois eu comecei a ter acesso ao backstage de alguns desses canais e uma boa parte delas foi encomendada. Muita gente queria que eu não estivesse mais no lugar que eu estava, que eu não tivesse mais o tamanho que eu tinha, ou que eu não fizesse mais o que eu fazia. Se você me perguntar quem, cara, eu tenho algumas impressões, mas eu não posso de verdade te dizer porque eu não tenho certeza. Agora, eu acredito que houve sim uma construção de uma narrativa absurda, mas eu tô em paz, estou deixando o tempo falar. O tempo, cara, ele se fosse uma divindade seria semideus. Porque o tempo não tem boca, mas o tempo fala. O tempo não tem mão, mas o tempo move. Eu acredito, e eu não sou um cara, não sou bolsonarista, embora tenha um carinho muito grande pelo Bolsonaro. Eu acredito que muita gente que militou contra e que talvez até gritou morte ao Bolsonaro em algum momento, hoje talvez está percebendo que não deve ter feito a melhor escolha. Ou que talvez foi muito influenciado ou inflamado por uma narrativa. Então, assim, de tempos em tempos, cara, a gente vê narrativas destruindo pessoas, cancelando pessoas. Ontem eu estava no jantar e estava o Rubinho Barrichello e a gente começou a conversar e eu fui perguntando uma série de coisas que, como todo brasileiro, cara, que entende pelo menos uma boa parte do que aconteceu, você começa a criar uma revolta. Porque era para ele ter sido campeão, aquele cara extraordinário. Ele foi um piloto, assim... Era para ter sido campeão. Cara, extraordinário. Mas ninguém tem ideia do que aconteceu no rádio, no backstage. Ninguém tem ideia do contexto, do sistema, das ameaças. Só aquele cara sabe o que ele viveu. E ele falou assim, cara, sabe quando o Brasil vai entender o que eu realmente fiz como atleta? Quando eu morrer. Eu falei, Rubinho, não dá pra esperar tanto, irmão. Você precisa falar, você precisa compartilhar. A gente quer ouvir. Fica aqui o convite para Rubens Barrichello contar essa história aqui. Eu acho que seria incrível trazê-lo aqui.